Bem-vindos a mais uma live, eu sou a Ed Bonfeu. Para quem não me conhece, bem-vindos. E esta live, ela é especial porque nós vamos falar sobre um tema que aflige todo mundo e que muita gente, por não saber como cuidar, como lidar, acaba, digamos assim, levando a pior, acaba não conseguindo sair de situações difíceis, complicadas, que terminam com falência, terminam com fim de casamentos, terminam com doença e muitas vezes até com morte. Tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, eu vou contar algumas histórias. Eu vou começar com uma história que eu vi num documentário. Eu gosto muito de documentário porque eles recebem relatos, né? Às vezes eles até fazem uma espécie de teatrinho, né, para você entender melhor, mas eu acho bem interessante porque a gente acaba compreendendo algumas coisas. É claro que nesses documentários eles não dão solução nenhuma. E, na verdade, é exatamente o que acontece com com o pessoal que faz, às vezes, investigação paranormal. A maioria é falsa, todos aqueles barulhos são falsos, e eles não possuem nenhum tipo de conhecimento. Por isso que o americano acaba deixando a casa sangrar até tomar alguma atitude. Eles não sabem o que fazer, eles não têm noção, eles não têm conhecimento, então eles ficam ali, né? Tá, então eu vou ficar aqui vendo a casa sangrando nas paredes, vendo os objetos andando sozinhos, e vou ficar aqui. Então, as pessoas ficam nos lugares que estão muito carregados. As pessoas acostumam com determinadas situações de, como é que se diz? Desconforto, né? De dor, de sofrimento. Sabe quando a gente se acostuma? Acho que essa é a ideia. Você se acostuma com a dor, você se acostuma com a dificuldade, porque as pessoas disseram para você a vida toda que isso é assim, que a vida é assim, que a vida é para sofrer mesmo, que isso acontece com todo mundo, que afinal tudo é muito difícil. Pois é, e aí as pessoas vão deixando essas coisas ruins passando, elas não se cuidam espiritualmente, elas não se cuidam de maneira alguma. Então vamos começar com uma historinha, uma dessas de documentário, tá? Eu vou contar várias, todas curtinhas, né? Vai parecer quase uma cesta de mistério aqui, mas eu espero não assustar vocês, não é a minha intenção. Vamos lá. Teve um cara que ele trouxe um determinado artefato de uma viagem ao Egito. O Egito, você já sabe que é um lugar, aliás, Egito, Índia, qualquer lugar, na verdade, esses são bem antigos, mas qualquer outro lugar, se você for, toma cuidado com o que você traz, com o que você leva para dentro da sua casa, mesmo que você esteja no mesmo país. Porque, às vezes, você está trazendo um objeto amaldiçoado que tem uma carga, que tem uma história, que tem uma energia muito densa, muito pesada, e você está atrapalhando a tua vida. Esse cara, ele levou um objeto, eu não lembro o que era. Era um objeto que ele trouxe do Egito e que não era para ele trazer. Um troço que ele, para variar, trouxe sem poder. E quando chegou na casa dele, várias coisas começaram a acontecer. Começou a acontecer barulho, começou a acontecer passo, começou a acontecer... Foi evoluindo para grito, para som, sempre de noite, sempre de meia-noite às 3. Ou seja, todos os sintomas de que aquilo tem alguma coisa errada. Esse cara, ele começou a... Ele demorou para procurar ajuda, e ele começou a ficar doente. Dado momento, aquilo se transformou num mal físico para ele. Ele começou a ficar doente. Aí, sim, ele se mexeu para procurar ajuda. E ele conseguiu a ajuda de um pastor, eu acho. Era um pastor. E esse pastor falou, você trouxe um objeto, acho que o pastor também tinha um pouco de clarividência ou clareaudiência, e por telefone falou, não, você trouxe um objeto que está provocando isso tudo na sua casa. E aí ele falou, o que eu faço? Não, você tem que exorcizar esse objeto, mas eu não sei fazer isso. Então eu vou exorcizar por telefone. E aí o pastor ficou fazendo exorcismo por telefone, é claro que não funcionou, porque não tem, gente. Exorcismo é uma coisa muito séria, muito complicada. Você tem que fazer um ritual para isso. Não são só palavras, não é só você ficar lá gritando, sai, Satanás, sai, bicho feio, sai. Não é isso. Você, ainda mais por telefone, você realmente precisa de uma ritualística. Não quer dizer que você não possa fazer à distância. Você pode. Há muitas pessoas que fazem isso à distância. Eu vou contar uma outra história que já puxei o gancho de uma outra, né? E aí, o que aconteceu com esse infeliz? Morreu, né? Infelizmente,
Segundo o pastor, que era quem estava dando depoimento no documentário, falou que ele não teve força o bastante para sobreviver. Na verdade, o que ele não teve foi ajuda. Se ele tivesse tido ajuda, ele teria conseguido sobreviver. Puxando esse gancho de pessoas que ajudam à distância, eu vou contar agora uma história que pode disparar alguns gatilhos. Eu vou tomar muito cuidado com as palavras para que o YouTube não me derrube, tá bom? Então, mas eu não vou entrar em detalhes, tá?